Estudo da epístola do apóstolo Paulo aos Efésios. Eu havia parado no último áudio, no verso 31, e nós estávamos falando sobre reações nossas. Aqui não estão falando de sentimento quando tu olha aqui, mas são atitudes, são condutas, são reações diante de situações. A amargura é uma reação por uma situação que aconteceu, é a maneira como tu escolheu de reagir diante de uma situação que te aconteceu. Tu te amargurou, tu te ressentiu, tu te magoou. Da mesma forma, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia são reações diante de situações, e muitas vezes nós adotamos esses comportamentos. E uma coisa que eu acho interessante, eu fiz um estudo sobre o rei Saul, não sei se tu já viu, mas eu tenho um estudo. E são tipos de comportamento violento que dão certo. E aí, se dá certo a primeira vez, a pessoa começa a usar desses artifícios. Então, se uma vez tu reagiu com ira, com fúria, com cólera, com gritaria, quebrou e deu certo, cada vez que tu te sentir acuado, ou te sentir pressionado, ou te sentir apertado, tu vai agir dessa forma, da mesma forma, porque deu certo. Se tu te sentir ameaçado, tu vai ter a mesma reação, e aí dá certo. E a amargura é uma coisa que, no sentido de amargura, embora que tu não tenha demonstrado a ninguém, é tu ter pena de ti mesmo, autocomiseração, e o diabo gosta, e ele senta do teu lado e te abraça. Aí tu tem aquele que te dá o conforto, não, é isso aí mesmo, tu tem razão de sentir isso. Mas biblicamente a gente tem que levar as coisas a Cristo e dar graças a Deus. Essas coisas têm que andar longe de nós fazemos parte do corpo de Cristo. E nós vamos fazer com que todo o corpo sofra por nossa causa. Se uma parte do corpo está doente, todo o corpo sofre. Depois que eu escutei o áudio, eu vi um caso explícito na Bíblia de amargura. E eu estava estudando e é o caso no livro de Ruth e de Noemi. Não sei se tu já leu, mas se tu pegar depois, depois do livro de Juízes, aí tem o livro de Ruth, entre Juízes e 1 Samuel. E Noemi, ela está em Israel, e por necessidade de fome, Elimeleque, o seu marido, ele leva a sua família para Moabe, para as terras de Moabe, dos Moabitas. E a esposa vai acompanhando, e nós temos uma sociedade judaica e israelita que é patriarcal, e isso não é machismo. O pai era a autoridade, e a esposa se submetia, como a gente crê que deveria ser no cristianismo, sem machismo, mas com cada um com a sua responsabilidade. E isso não é um ser maior que o outro, é que o homem tem uma responsabilidade e a mulher tem outra, então funções diferentes. E aí Elimeleque, você vai para as terras de Moabe, e ele vai com a sua esposa, Noemi, e seus 2 filhos, e eles, a princípio, que a Bíblia dá a entender, que eles venderam tudo que eles tinham, e juntaram tudo que eles podiam, e se foram. Só que aí foi uma jornada infeliz, porque primeiro morre Elimeleque, e eles passam ali mais de 10 anos, conforme diz a Bíblia, e aí morre Elimeleque, ela fica viúva, e só fica com os 2 filhos, os 2 filhos casam, e aí depois terminam também de uma forma que a Bíblia não explica, morre os 2 filhos, e são moços, são novos ainda, e essa mulher fica sem nada, sem ninguém, e nesse período não tem amparo nenhum, como hoje nós temos o amparo do Estado no nosso país, que uma pessoa fica viúva, vai receber o salário do marido, vai ter assistência. Só que nós estamos num tempo bíblico
que essas pessoas ficavam totalmente desassistidas, sem o esposo e sem os filhos. E aí ela volta, porque ela ouve que melhora a situação em Israel, em Judá, e ela volta. Ela voltando, quando ela volta sozinha, e aí o pessoal que a conhecia diz, não é essa Noemi? E ela disse, não, não me chame mais Noemi, me chame de Mara, porque Deus me amargurou. E aí a gente pode ter o entendimento de que ela se amargurou com Deus. Ela diz que Deus pesou a mão na vida dela e quem sabe ela se achasse que eles erraram, que eles pecaram, que eles cometeram um equívoco de ter saído de Israel, das terras de Judá, e Deus tenha pesado a mão sobre a sua família. Só que Noemi é a esposa, ela está indo junto com seu esposo. Mas ela está nos campos de Moabe, e só que ela ouve que o Senhor visitou seu povo dando-lhe pão, e ela quer sair do lugar onde se encontra e quer voltar para casa. E aí que eu estou dizendo que ela chega, quando ela volta, se diz, é Noemi, não é essa Noemi? Ela disse, não. No verso 20, no capítulo 1, diz assim, porém ela lhes disse, não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. E ela diz, olha, eu parti cheia, voltei vazia. Vazia o Senhor me fez tornar. O Senhor testifica contra mim, o Todo-Poderoso me tem feito mal. Então, é a mágoa, é a amargura. Ela disse, Deus, eu saí cheia daqui, e Deus me fez voltar vazia. E ela vê a mão de Deus em toda a tragédia na sua vida. Deus me tem feito isso, Deus me tem dado essa grande amargura, porque eu estou sem nada, eu perdi tudo. E quem sabe aqui surja esse ressentimento, esse sentimento de mágoa com Deus. Por quê? Como muitas vezes tu fica noites inteiras, por quê? Por quê? E não tem uma explicação. Só Deus sabe. Mas Deus está no controle. E uma coisa importante que tu tem que ter da conta é sempre, se Jesus está no barco, o barco não vai afundar, não tem mar que se levante, tempestade e vento que possa fazer naufragar um barco que tem o Senhor, que é Deus do céu, da terra e do mar dentro. Nada vai fazer com que esse barco afunde. Pode levantar a tempestade que for, agora o importante é Jesus estar no barco, Ele é a nossa esperança de glória. Então o importante é Jesus estar no barco. Agora ninguém está isento nesse mundo de passar por aflição, por problemas. Eu via num livro, esses dias, num estudo que eu estava fazendo, que muitas vezes Deus nos testa de maneira dolorosa, através de aflição e dificuldade. Então muitas vezes a aflição bate na nossa porta, e não é nem porque nós estamos em pecado, ou porque as coisas estão erradas, mas é Deus nos testando de uma forma dolorosa, e dói. Às vezes a gente tem que entender por que está acontecendo as coisas. É pecado, é desobediência, é infidelidade nossa. Não é, está tudo dando certo, mas não quer dizer que tudo esteja dando certo, que não vai se levantar tempestade e dificuldade. Então, nós temos esse exemplo. Elimeleque saiu da vontade de Deus, pode ter saído. Ele abandonou tudo, foi para as terras de Moabe. E quem sabe, a gente na Bíblia não diz, quem sabe ele resistiu a Deus, permanecendo firme na sua vontade. E aí ele foi quebrado, e ele terminou morrendo, e os filhos, quem sabe, seguiram na mesma e morreram. Agora a gente não sabe por quê. Nem Noemi sabia, mas ela se sente amargurada por Deus. Deus me deu essa amargura. E ela voltou vazia. Então,
Quem sabe a forma como nós lidamos com as coisas. Quando as coisas acontecem conosco, nós temos que analisar. É por rebeldia nossa? É por falha nossa? É por pecado? Não. E aí a gente descansar em Deus, que Deus está no controle. E é tremendo, porque eu não vou me lembrar agora onde é que é. Quem sabe eu acho aqui. Mas o salmista, ele tem um salmo que muitas vezes, uma parte do salmo eu recito quando eu estou orando. E o salmista diz assim: porque tu nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata, e a prata é no fogo, tu bota a prata no fogo até tu tá vendo a tua cara nela, quando tu começa a ver o teu rosto é que a prata começou a ficar pura. Então nos afinaste como se afina a prata. Depois ele diz, nos afligiste os lombos. Depois ele diz, nos pusesse na rede, fizesse com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças, passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. É o Salmo 66, a partir do verso 10 ao 12. Então aqui tu nos provaste, Deus. Tu nos afinaste como se afina a prata. Então é o terror. Ninguém quer estar na prova do fogo, ninguém quer estar. Ninguém quer ser colocado na rede, ninguém quer ser afligido dos seus lombos, ninguém quer que os homens cavalguem sobre a sua cabeça, ninguém quer passar pelo fogo e pela água. Mas ele diz, Deus fez tudo isso conosco, então nós não entendemos. Muitas vezes a gente fica, quantas vezes tu parou e passou um tempo pensando, por quê? Por quê? E por que tu nunca teve uma resposta? Agora, Deus sabe todas as coisas e Deus está no controle. Nada aconteceu sem a permissão de Deus, e Deus está no controle, então nós temos que descansar no Senhor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, esses sentimentos aqui são sentimentos, eu volto a dizer, são reações diante de situações que nós passamos. E muitas vezes nós não temos a mansidão e a gente começa a reagir com violência diante das situações, ou com amargura, ou com ressentimento, ou se fechando, se isolando. E a gente vê que certos tipos de comportamento estão certos, e aí segue se fazendo, e não é agradável de Deus. E são as coisas que nós vamos entrar aqui, entristece o Espírito Santo de Deus. E aí nós vamos para o 32, e aí o 32 tem coisas tremendas, diz, antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Poxa, esse versículo aqui é a chave que tu tem para abrir a porta do outro, do versículo 31, é a chave que Deus está dando. Tu pode reagir com amargura, tu pode reagir com ira, com fúria, com cólera, com violência, com gritaria, com blasfêmia, com maldade, com tudo o que tu quiser. Mas não é como Deus quer que tu reaja. Deus tira isso de ti. Mas ele diz assim, ó, antes de ter esse tipo de reação, tu tem que ser benigno. Poxa vida, é diferente. Deus está te chamando a uma nova posição em Cristo, a ter uma nova atitude, a ter despojado o velho homem e ter revestido o novo. O novo homem vai ter que agir com benignidade, ser benigno um para com os outros. Às vezes, eu fico analisando isso. A gente fala uma palavra e a gente encontra palavras na Bíblia e a gente lê e a gente é lido pelas palavras. Mas a gente não entende o significado, mas é uma palavra bonita. Benignidade, é bonito. É benigno. Bom, é uma coisa boa. Se é bem, vem do bem, é do bem está recebido. É aquele negócio, eu só penso bem. Se é benigno, eu recebo. Se é uma coisa benigna, tá legal. Se tu vai fazer um exame, e o pessoal vai fazer assim um exame de alguma parte que pode ser uma doença, diz, não, isso é benigno, tu já fica, bom, é benigno. Tá legal. Mas a gente não tem o costume de pesquisar as palavras, de entender as palavras. Eu digo por uma palavra que é conhecida, quem sabe, de todo mundo, que é a parábola do filho pródigo. E a gente já conhece o filho pródigo, mas a gente não sabe o que significa a palavra pródigo. E tu pergunta para quem tu quiser na igreja o que é pródigo, as pessoas não sabem. E pródigo é aquele que gasta mais do que precisa, é o esbanjador.
é o que bota as coisas assim, sem controle, sem cuidado, não tem economia nenhuma, isso é ser pródigo. Mas a gente tem a ideia que o pródigo é o que volta. Não, o filho pródigo voltou, então a gente muda o sentido da palavra. Pródigo é esbanjador, o que gasta mais que precisa. E ninguém sabe o que significa pródigo. Eu gosto de pesquisar um pouco. Eu não tenho mais, eu tinha antigamente, eu não tenho um dicionário. Eu gosto de ter um dicionário. Eu gosto de saber o sentido das palavras, eu gosto de ver. Muitas vezes eu consigo descobrir em algum estudo que eu tenho uma palavra do grego e não é quer se aparecer, quer achar que é bom, não. É muitas vezes para te ampliar o teu entendimento. É isso que eu quero. Não é para ficar aqui dizendo, poxa, olha, sabe grego. Não, não sei nada de grego. Mal sei o português. Eu me cuido para não tropeçar no português, que dirá no outro idioma. Eu tenho uma noção de espanhol, porque eu nasci na fronteira com o Uruguai. E eu tive um estudo, de um pouquinho, uns estudos de inglês, porque eu me aposentei, não sei muito, então eu arranho um pouquinho, mas muito pouquinho. E quando eu pego um estudo que alguém tem uma palavra do grego, eu anoto, porque é importante a gente saber. E aí eu fui pesquisar essa palavra benignidade, porque a gente sabe benigno. E é a palavra do grego, benignidade, é um X com restotes. Restotes. Então, X restote. E aí, se diz que essa benignidade é interessante tu saber, porque eu quero te dizer, porque aqui está dizendo como tu vai tratar as pessoas. É um espírito amável, benevolente. Então, é ser amável, tratar com amabilidade as pessoas. E aí depois tem coisas interessantes aí quando a gente vai descobrir o que é a palavra assim, ó. Ela retrata um cuidado especial e um interesse pelos outros, quer dizer, foge do egoísmo. Então, ser benigno é tu ter um cuidado com os outros, é tu ter abnegação, é tu ter interesse pelos outros. Tu protege os outros do sofrimento, tu não te protege a ti mesmo, então é uma abnegação. Tu vê como é interessante tu saber o que é a palavra. E eu estou pegando aqui de um estudo que eu gosto de dizer, porque não é da Corbã, da Assembleia de Deus, de um livro de teologia. Então, tu deixa as pessoas à vontade e tu protege elas do sofrimento, mesmo que tu venha ter que sofrer. Então, é a abnegação, isso é ser benigno. E aí tem mais coisa ainda assim, ó, um temperamento calmo. Ele não é inflexível nem exigente com os outros. E a benignidade sempre está relacionada com perdão. Então, tu ser benigno é tu não cobrar demais, é tu não ser exigente demais com os outros, é tu ser inflexível. Tu tomou a posição e pronto. E tu te preocupar contigo. Não, é tu te preocupar com os outros. Então, tu não olha para ti e está sempre ligado ao perdão. Então, tu te preocupa e protege os outros do sofrimento. Então, antes de tu te amargurar e te ressentir sozinho e ficar e te colocar numa redoma de vidro porque te machucaram, essa entidade gloriosa, e eu fui sofrer, eu padeci, eu sou machucado, não é. Tu ser benigno é tu te preocupar se o outro está sendo machucado. Tu te machucou, mas tu não está olhando para ti, tu está olhando para o outro, é ser benigno. É ter um temperamento calmo no tratamento das pessoas. E aí, entre calmo, o que vai ser? Não vai ter ira. Não vai ter essa cólera. Então, esse novo homem está nos chamando a ser calmo no trato com as pessoas. Procurar proteger as pessoas, não atacar, não machucar ninguém. Eu não sei se tu está conseguindo entender, mas é uma conduta em amor. Eu não sei se não é que tu não esteja entendendo, quem sabe eu não estou conseguindo explicar. Ser benigno é uma abnegação, é tu te preocupar com o bem-estar dos outros, é uma conduta de amor ao próximo. Então tu não quer que o outro sofra, tu não quer machucar o outro, tu não quer ferir o outro. Então tu vai ter uma conduta em amor, tu não vai ser inflexível, tu vai proteger os outros, tu vai cuidar da maneira que tu vai falar, tu vai procurar falar da melhor forma. De uma maneira mesmo que tu fale a verdade, mas de uma maneira que a pessoa não seja ferida, mas a pessoa possa
ser abençoado com o que Cristo está dizendo. E aqui então, por isso que eu estou dizendo, é a chave do versículo anterior, porque antes de tu tratar com ira, com cólera, e te irritar, e te machucou, e tu... Não, parei, se o outro está ferido, é tu tratar com perdão, e aí vai entrar aqui, ó, tu vai ter que ser benigno com os outros. Poxa, é tratar o outro com amor e não querer que ele sofra, e ter cuidado com os outros, e ter um temperamento calmo. E depois diz assim, misericordioso. Bom, ter misericórdia não dá para os outros o que eles merecem. Isso é misericórdia. Misericórdia é não receber o que se merece. Então, às vezes alguns merecem uma paulada na cabeça. Tem vezes que, às vezes eu digo para minha esposa, poxa, tu tem que dar um tranco. Numa pessoa assim, tu tem que entrar de sola, mas de sola firme, porque a pessoa é abusada, a pessoa é passada. Poxa, essa pessoa merecia pelo abuso, mas aí tu vai ser misericordioso. E misericordioso não dá para a pessoa o que ela merece, não que tu vá ser omisso, mas tu vai ter que tratar com misericórdia. E aí diz, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. E aqui nós temos uma série de áudios, mas nós não vamos porque cada versículo desses aqui eu fiz um áudio, então não vamos falar nisso aqui de maneira nenhuma. E eu só quero colocar essa parte aqui, ó. Tu vai ser misericordioso, tu vai ser benigno, tu vai tratar o outro com cuidado, com especial atenção, procurando não machucar, não fazer ninguém se sair ferido de uma situação. Tu vai ter cuidado com o que tu fala, tu vai ter misericórdia, e aí tu vai perdoar uns aos outros. E vai perdoar como? Como Deus te perdoou em Cristo. E como foi que Deus te perdoou em Cristo? Deus te perdoou em Cristo sem tu merecer. Tu não merecia perdão, tu merecia castigo, tu merecia morte, tu merecia o sofrimento eterno. E em Cristo Jesus, e essa epístola é cristocêntrica ao extremo, é em Cristo, Deus te perdoou em Cristo. Quando ele te vê, tu é insuportável para Deus. As tuas atitudes são terríveis para Deus. Porque Deus não pode suportar, um Deus justo, santo, não pode suportar o mal. Eu já falei, Abacuque escreveu, tu é um Deus tão santo. Santo, santo, tu não pode suportar o mal, tu é santo demais. Mas ele te olha através de Cristo e aí tu te torna agradável no amado, nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, como ele te perdoou em Cristo, tu não merecia, e ele te perdoou, então tu não espera que os outros mereçam perdão. Não, ele não merece. Tu perdoa. Sem o outro merecer, tu olha para Cristo. É o nosso padrão. Cristo é a nossa referência, nós sempre vamos estar por baixo, nós nunca vamos conseguir chegar a esse padrão de Cristo, mas é desse padrão, é o exemplo que nós temos que seguir. Aí tu vai perdoar como Deus te perdoou em Cristo, e é perdão total. É perdão total, é perdão que não se merece, é perdão que não se conquistou. Tu não conquistou nada para Deus te perdoar. Tu não conquistou, tu não fez nada. Foi tudo Cristo que fez. Muitas vezes tu não perdoa porque tu quer que o outro conquiste o teu perdão, que o outro tenha uma atitude que revele que ele merece ser perdoado. Poxa, não foi desse jeito. Deus nunca viu em ti alguma coisa, Deus não disse em nenhum momento, tu conquistou meu perdão pelo teu sacrifício, pela tua luta, pela tua força. Não, foi o sacrifício de Cristo. Foi a entrega de Cristo, foi
por Cristo, foi para Cristo, foi em Cristo e através de Cristo que tu foi perdoado, pelo sacrifício de Cristo na cruz. Então, Deus te chama a ter o mesmo procedimento dele. E às vezes a gente quer ser exigente, cobrando procedimento, cobrando atitude, sendo exigente e flexível com as pessoas. Eu não vou perdoar porque ele não veio aqui e ele não se humilhou diante de mim, ele não veio me pedir perdão e eu não perdoo. Poxa vida, não foi assim que Deus te perdoou, ele te perdoou em Cristo. E ele te deixou a conta zerada. Então nós temos que buscar na graça do Espírito Santo ter essa atitude. E se nós não temos essa atitude, são atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus. Se tu lembrar em Mateus 18, você conta de um homem que tinha uma dívida impagável. Ele devia 10 mil talentos, eu já fiz o cálculo disso em valores, impagável. Um jornaleiro recebia 1 denário por dia. Esse homem tinha que viver não sei quantas mil vidas, quem sabe mais de 2 milhões de vidas para pagar a sua dívida. E aí o rei, movido de misericórdia, perdoa ele. Perdoa. E apaga toda aquela dívida impagável. Eu tinha calculado, agora não vou calcular, mas era 10 mil talentos. Um talento é 34 quilos de ouro. Um talento. Então imagina, é uma dívida incalculável, impagável. E o rei, movido de misericórdia, perdoa aquele homem. Ele ia ser preso, ia ser vendido com tudo que tinha, com a sua família. E ele sai dali e ele encontra um que lhe devia 100 denários, se não me falha a memória. E aí ele pega aquele pelo pescoço, recém ele tinha sido perdoado pelo rei, uma dívida impagável. E aí ele encontra um conservo seu, outro que é servo do rei também, e aquele servo do rei lhe devia 100 denários. E aí ele lança a mão dele e sufoca, e ele pressiona, e ele exorta o rei me pagar, e está sufocando, e está apertando, e o outro fala a mesma coisa, tem misericórdia. Seja generoso comigo, eu vou ter que pagar. Ele diz, não, tem que me pagar. E ele sufoca, e aí ele lança aquele conservo na prisão. E aí os seus servos, os conservos que viram o que acontecia, se contristaram muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o senhor chama ele de novo e diz, a tua dívida voltou para ti, porque tu não foi misericordioso como eu fui. Tu não devia também ter misericórdia como eu tive de ti. E aqui os seus conservos se contristaram, se entristeceram. Quem sabe seja a atitude do Espírito Santo quando ele vê o que Cristo fez por nós. E aí ele vê que a tua atitude é totalmente oposta. Quando tu encontra uma pessoa que te deve quase nada e tu não vai me pagar, e tem que ele vai me pagar, e aí tu cerra os dentes, tu vai me pagar. Esse aí me paga, e eu não vou deixar, e eu vou dar o troco, e eu vou fazer, e vou acontecer. E eu acredito que assim como os servos do rei que foram contar a história para o rei, não se contristaram, são as coisas que entristecem o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo sabe o que foi feito por ti, o Espírito Santo testifica o que Cristo fez por ti na cruz. E ele é um testemunho na nossa vida. E aí ele vê o teu procedimento, e aí o Espírito Santo, ele diz assim, eu não acredito que tu vai ter esse procedimento e essa atitude. E tu não vai olhar para o que Cristo fez por ti, o pagamento que Cristo fez por ti. Porque são essas coisas, o Espírito Santo está dentro de nós, ele está vivo, ele não está dormindo, ele está vivo.
E ele vê o teu relacionamento com as pessoas, as tuas atitudes, e aí tu te enche de grau, tu te enche de moral, tu te enche de razão, porque tu te acha uma pessoa gloriosa. E se alguém atacou essa pessoa gloriosa, se alguém fez algo contra essa pessoa gloriosa, tu te ofende. E aí tu começa a ter uns comportamentos, ou tu te fecha, te sentindo que tu não merecia, e tu acha que tu merece algo grande, tu te acha que tu merece o mundo. Ou senão tu começa a ter comportamento violento, de raiva, de ira, de fúria, de blasfêmia, de tudo. E são as coisas que o Espírito Santo está vendo, e ele sabe a tua vida diária. O Espírito Santo conhece cada pecado teu, cada pensamento impuro, cada desejo, cada mentira que tu fala, cada conversa fiada. Tu não tem como te esconder dele, ele está 24 horas contigo. E ele te conhece com a palma da mão, e se tu quer fazer isso com os outros, e o que Cristo está te perdoando diariamente, a cada segundo que Cristo te perdoa, o sangue de Cristo te purifica, e tu quer ter essa atitude com os outros, então são as coisas incompatíveis. E que são coisas que, ao meu ver, não trazem prazer no Espírito Santo na nossa vida. Agora, tu vai me dizer assim, sim, mas tu não passa o que eu passo, tu não sofreu o que eu sofri. Não, não sofri o que tu sofreu, não padeci o que tu padeceu. Mas Cristo sofreu, padeceu por ti. E eu sei que é terrivelmente difícil para nós, não é da nossa natureza perdoar. Mas aí está a presença do Espírito Santo para nos ajudar, para nos capacitar, para nos dar condição de nós cumprirmos o nosso ministério. E aí não tem essa situação que tu dizendo, não deixa essa comigo que essa eu resolvo. Não. É tu pedir ajuda, é tu pedir socorro, e tu te revestir de Cristo. E aí tu ser revestido por Cristo e agir como Cristo agiu, pagando preço, te sacrificando, não olhando para ti mesmo. Então, nós temos aqui, se nós fôssemos entrar em perdão, nós ia debater muito. Mas nós vamos só entrar nisso, merece ou não merece. Muitas vezes a gente quer que as pessoas mereçam. Eu não perdoo porque ele não merece, porque eu não vi nenhuma atitude dele diferente. Não é isso que Jesus fez na tua vida, tu continua caindo nos mesmos erros. Quantas vezes eu continuo caindo no mesmo pecado e Jesus continua me perdoando? Jesus podia dizer assim, eu já perdoei uma vez, mas ele continua nos mesmos pecados, eu não vou perdoar mais. Quando Pedro chega para Jesus e diz, nesse mesmo capítulo 18 de Mateus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? 7 vezes, pum. O judeu dizia que 3 vezes era o máximo. 3 vezes tu perdoava, a partir da 4ª tu não estava mais. Era um ensinamento rabínico, tu não precisava mais perdoar ninguém. E aí Pedro faz um grau e de 3 ele passa para 7, ele dobra e bota mais um 7. 7 vezes, e Jesus diz 70 vezes 7. E aí é um hebraísmo. Hebraísmo assim, é uma maneira de falar que é infinito. Não é que tu diz, não, peraí, então Jesus falou 70 vezes 7, então são 490. Não. É como tu diz aqui, eu já te falei mais de 1000 vezes. Aí tu falou 1000 vezes? Não, é uma forma de expressão que tu já falou muitas vezes. E esse hebraísmo é a mesma coisa, não é 470 vezes, é 490 vezes, é um número ilimitado. E isso é ser revestido de Cristo, é ser parecido com Cristo. E a oportunidade que tu tem, não existe outra oportunidade na nossa vida de nós demonstrarmos que nós nos parecemos com Cristo do que na hora de perdoar alguém. Essa quem sabe é a chance mais clara da nossa vida, em que nós podemos mostrar que nós somos parecidos com Cristo. É quando tu não olha para a pessoa, quando tu não vê mérito, tu não vê nada e tu perdoa.
Aí tu vai dizer, tu pensa que é fácil? Eu digo, não, não penso que é fácil. Mas é para isso que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma vida fácil. E aí é ser benigno, ser misericordioso, pensar nos outros. Aí é negar-se a si mesmo, morrer o eu. Não, eu não importa, o que importa é os outros. É isso que Cristo me chamou para servir. Eu não sou a entidade mais gloriosa, são os outros. É tu te considerar inferior aos outros. É isso que a Bíblia chama, isso é cristianismo prático. Agora, eu não estou dizendo, é fácil, vai ser um céu. Não, é com luta, é com dificuldade, mas não é na força da carne, é na força do Senhor, é pedindo graça, pedindo ajuda, pedindo socorro, para que a gente possa continuar. Nós vamos parar por aqui, depois nós vamos retornar e já vamos entrar no capítulo 5. E nós temos 2 capítulos de terminar, mas não vai, parece que a gente pegou uma subida agora. Quando tu está correndo, de vez em quando tu pega uma descida e te ajuda, e tu só solta o corpo e vai embora agora. Nesse final de 4 aqui, eu acho que no início de 5 nós pegamos uma subida pesada, porque cada versículo dá um áudio, e daria mais um áudio, a gente está passando rápido. Mas daqui a um pouquinho nós vamos pegar uma descida aí, nós vamos correr mais. Mas eu espero que tu esteja aprendendo e que não pense que eu estou me colocando numa posição superior a ti. Eu estou na mesma posição contigo. Eu estou no mesmo degrau que tu, eu estou apavorado, eu sei que eu preciso fazer, às vezes eu não consigo. De vez em quando eu tropeço nas mesmas pedras que eu já tropecei, aí eu preciso de misericórdia, e eu preciso de bondade, eu preciso de graça de Deus na minha vida, como tu também precisa. Pai, nós te damos graça pela tua palavra é infinita, e ela nos rebenta, Senhor. Às vezes parece que não tem onde se esconder, a tua palavra, ela liga uma lâmpada e não tem nenhum costadinho, ou ponto que nós possamos nos ocultar e ficar escondidinho, que tu não nos veja, não. A tua palavra traz luz, dá entendimento aos simples. Nos ajuda a cumprir, a ser benigno, a não pensar em nós mesmos, mas proteger os outros, a cuidar dos outros, a nos preocuparmos com os outros, para que Cristo seja glorificado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.